Então é por isso que o João vai lá no profeta Daniel e se inspira e repete os símbolos que estão no profeta Daniel. Por que ele repete? Se o profeta Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Por que ele repete? Ele repete por quê? O profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías não estava descrevendo fatos do calendário. Eles estavam descrevendo fenômenos de longa duração. Mas, Haroldo, que fenômenos são esses? Então, nós vamos voltar um pouquinho para o Livro dos Espíritos, que foi até algo que eu tratei no meu livro Despertar. Não é? O livro Despertar, eu peço a todos que façam uma leitura das questões 50, 51, 52, 53 e 54. Então, questões 50 a 54 do Livro dos Espíritos. Olha que importante isso aqui. Kardec pergunta na questão 50. Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Então, qual que é a pergunta do cara? Olha o que o Kardec está perguntando. Eu tenho um símbolo. Quando eu abro a Bíblia, eu encontro esse símbolo lá. Deus cria tudo e depois surge quem? O Adão. Não é? E o que a maioria das pessoas que vão interpretar a Bíblia acredita? Que o Adão tem CPF, tem identidade, né? Tem título de eleitor. Que o Adão é uma pessoa, meu, Adão. Então a pessoa olha para o símbolo bíblico e ele quer, ué, quem que é esse Adão? Ele viveu onde? Qual que era o número do CPF dele? Qual que era o número da carteira de identidade dele? A maioria das pessoas fazem isso. E fazem isso quando vão ler Apocalipse. Quando vão ler Apocalipse também, elas leem o símbolo e ficam perguntando, ué, quem que é esse fulano aqui? Quem que é a besta do Apocalipse? Quem que é a besta? A besta que... Olha isso. Que época que ela viveu? A besta do Apocalipse viveu no ano tal, a carteira de identidade dela era tal, o CPF dela era tal. Então, que besta que é? Qual que é a besta? A que está aqui narrada? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a besta não seja nós que estamos lendo. Não é? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o que os espíritos respondem para Kardec? Quando ele pergunta. Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Os espíritos respondem. Não foi nem o primeiro e nem o único. Olha isso. Adão não foi nem o primeiro homem. Se ele não foi o primeiro, tem vários outros seres humanos antes do Adão. Ora, mas então é um símbolo. Então, o que está sendo descrito aqui é um símbolo. Um símbolo. Adão não foi o primeiro. E não foi o único. Na época dele, tinham vários outros. Claro. Adão viveu com Eva. Teve Abel e Caim. Caim matou Abel. Depois Caim saiu. E casou. E teve filho. Casou com quem? Quem que era a sogra de Caim? Quem que era o sogro de Caim? Aí a gente ri disso, pois é, mas o Chico já falou disso. Aí eu vou para o Apocalipse e começo a interpretar dessa maneira. Eu olho para os símbolos do Apocalipse e fico tentando identificar. Esse capítulo 13 aqui está falando do Hitler. João Evangelista, em Patmos, ia receber uma intuição de Jesus para escrever sobre o Hitler? É isso que você acredita? Jura? É isso? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. É o que os espíritos disseram aqui.
Adão não foi o primeiro nem o último. Não interprete de forma literal. Não fica procurando um Adão com CPF, com identidade, porque você vai fazer uma interpretação ingênua. Não fique procurando no Apocalipse personalidades da história, porque você vai fazer uma interpretação ingênua. É isso. Só que aí, o Kardec pergunta assim. Ele pergunta assim, na próxima pergunta, a 51, né? Em que época viveu Adão? Então, será que fica parecendo que o Kardec não leu a resposta? Será que ele não leu? Que Adão é um símbolo? Então, por que ele está perguntando em que época viveu Adão? Aqui vem a sutileza de Allan Kardec. E é algo que nós espíritas precisamos aprender. A gente decora o livro dos espíritos, mas não aprende a pensar com Kardec. Não adianta você decorar questões. Nós temos que aprender a pensar com Kardec. A pensar da maneira que Kardec pensava. Esse é o legado pedagógico do Kardec. O que nós mais precisamos aprender com Kardec é pensar como ele, é ter o bom senso que ele tinha, é ter a postura moral, amorosa, respeitosa que ele tinha. Então, é aprender isso, não só aprender o conteúdo das questões. Então, o que o Kardec fez aqui? Ele falou, não, já entendi. Eu já entendi que Adão é um símbolo. Eu já entendi. É um símbolo de uma época. Mas que época é essa? Olha que lindo isso. Quer dizer, o Kardec falou, opa, vamos avançar. Eu já entendi isso. Eu não vou interpretar literalmente. Só que agora eu quero entender esses fenômenos de longa duração. Agora eu quero entender esses símbolos. Como é que é o tempo desses símbolos, que é outro tempo, não é o tempo do calendário. Então aqui está o brilhantismo de Kardec. Aqui está a genialidade desse missionário. Que época viveu? Aí os espíritos, olha que legal, né? Porque é igual bolinha de ping-pong. O Kardec manda a bolinha volta. Os espíritos jogam, eles entram na conversa, é lindo, né? O entrosamento. Aí os espíritos respondem, mais ou menos na época que lhe assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. Por que isso? Por que isso? Você pega lá Adão, aí você começa a somar. Adão viveu tantos anos, gerou não sei quem viveu tantos anos. Essa conta é complicada, porque são mais de 50 pessoas, aí você tem que ficar fazendo conta, mas dá para fazer? Dá. Os judeus já fizeram. Esse é o calendário judaico. Não precisa você pegar a calculadora e fazer conta. Esse é o calendário judaico, só que ele tem alguns erros. O calendário judaico tropeçou um pouquinho também. Mas se você somar isso, você vai perceber o quê? Que você somar a idade de Adão, quanto tempo ele viveu, aí gerou não sei quem, viveu, vai somando, você vê que dá 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Quando o Cristo começa a sua missão divina sobre a Terra, nós temos 4.000 anos antes. O tempo do símbolo Adão. Então, Adão é o quê? Adão é um símbolo de uma época, não de um indivíduo. Adão representa um fenômeno da evolução planetária. Um fato, um elemento da evolução planetária, não um indivíduo com carteira de identidade CPF. Ah, mas não teve lá um indivíduo, alguém que chamava Adão? Teve um, dois, teve 50 Adão, umas 200 Evas, né? Claro que teve gente que chamava Adão. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que esse símbolo representa um tempo. Então, aqui o conceito do Fernand Braudel, desse grande historiador, de
fenômenos de longa duração se aplicam como uma luva. E por que isso é importante? Por quê? Se eu tenho de Adão até Jesus 4.000 anos, se eu tenho de Jesus até agora mais 2.000 anos, 4 mais 2, 4, 5, 6.000. Mais 1.000, 7.000. 7.000. 7. O que te lembra o 7? O que lembra o 7? A semana. E o que é o sétimo dia na cultura do apóstolo João Evangelista? Na cultura do apóstolo João Evangelista, o que é o sétimo dia? É o Shabat, é o sábado. É o dia de descanso do Senhor. É o dia que eu dedico ao Senhor. Que eu não posso operar com a matéria, que eu devo me recolher, orar, jejuar e dedicar ao Senhor o Shabat. Mas, Haroldo, a semana não é 7 dias? Aqui você está falando de 7.000? Um dia, 1.000 anos? Não faz sentido. Uma coisa é uma semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Depois o sétimo dia. Aqui você está falando de 1.000. Ah, pois é. Mas aí você tem que voltar lá no Salmo 93. Salmo 93. E na primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A segunda carta de Pedro diz assim, sabendo primeiramente isso, que Pedro estava falando nessa carta sobre o quê? Sobre o futuro, sobre a evolução do orbe, sobre isso aqui. Então ele diz assim, mas você tem que saber primeiramente isso. 1.000 anos, 1.000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia é como 1.000 anos. Então, um dia é igual a 1.000 anos. 1.000 anos é igual a um dia. Ah, ajudou. Então, 7 dias, 7.000 anos. 7.000 anos. O que eu faço no sétimo dia? Descanso, porque ele é o Shabat. Então, o que vai acontecer no sétimo dia dessa semana profética? 4.000 anos antes de Cristo, vem Cristo, mais 2.000 anos, 6.000 anos, aí a gente entra no sábado de 1.000 anos. O que acontece nesse sábado? O quê? O descanso. Descanso? Como que Kardec define mundo de regeneração no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz assim, os mundos regeneradores são aqueles, 2 pontos, em que os espíritos que ainda têm o que expiar descansam das lutas e sofrimentos. Aurem forças para o novo ciclo. Por quê? Porque depois de um mundo de regeneração, nós temos o mundo ditoso e o mundo celeste. Então, o que os livros bíblicos estão descrevendo? Se eu leio de Gênesis a Apocalipse, qual que é o tempo bíblico? O tempo bíblico são 7.000 anos. De Adão a o final dos 7.000 anos. Esse é o tempo bíblico. De Adão até o final do Shabat. Aí vai começar uma nova semana, mas aí a Bíblia não fala. Dessa nova semana, ela não fala. Essa nova semana é quando? É lá depois do ano 3.000. Depois do ano 3.000, começa uma nova semana de 7.000 anos. Então, o texto bíblico fala dessa semana.
Adão, 4.000 anos, Jesus, 2.000 anos, 6.000, que é o sexto dia, que é a transição, é o que nós estamos vivendo agora. Depois o Shabat, que é a regeneração, que é um descanso. Depois uma outra semana, que eu não sei. Então, o Apocalipse está descrevendo a Segunda Guerra? Não. O Apocalipse está descrevendo 1930? Não. O Apocalipse está descrevendo coisas que dizem respeito a essa semana de 7.000 anos. Ele está descrevendo 7.000 anos da história da humanidade. De uma perspectiva. Então, o tempo é outro.